se tá certo, Rafael. Tá, você já tá ao vivo. Bem, boa noite a quem hoje está me assistindo. E eu completo hoje o quinto encontro. Me referindo aos elementais que formam a matéria viva. E a matéria também inorgânica. E eu quero hoje assim partilhar com vocês uma coisa pessoal. Esse, de todos os encontros que aconteceram até agora, esse foi o encontro assim mais difícil para mim. Primeiro porque em termos de literatura nós temos pouco, e o pouco que temos, ele é muito controverso. Enquanto uns admitem a existência do éter, outros contradizem a existência do éter. Mas eu aprendi com os meus mestres, os meus professores, que essas contradições elas sempre vão existir, mas precisamos nos sustentar em algumas teorias, em algumas escolas, em algumas linhas filosóficas. Então eu hoje quero começar esse trabalho, esse encontro aqui de conversa sobre o éter, estabelecendo uma base filosófica na teoria, na filosofia Sankhya, que é uma filosofia onde o Yoga e o Ayurveda se sustentam. Então, Sankhya, no sentido do nome, quer dizer um conhecimento da verdade. É claro que essa teoria, esse caminho que eu vou seguir aqui, que eu vou apresentar, ele tem, claro, contradições, uns acham, outros não acham que é assim, que é verdade. Na verdade, nós nem sabemos bem como se deu a origem desses elementais. Mas é claro que cada filosofia, cada tradição, cada povo, ele tem uma história sobre a criação do universo. Então, dentro da tradição cristã, nós temos o mito do paraíso, onde o povo hebreu, quando ele estava no cativeiro da Babilônia, naquela situação bem difícil, eles escrevem a história da criação. Então, eles vão escrever sobre o Jardim do Éden, como Deus criou todo o universo. E também nas tradições hindus, tem outras filosofias que não é o Sankhya, mas como eu estou dentro desse trabalho, eu estou dentro dessa filosofia e eu vou apresentar um pouco como surgiu o éter. Na filosofia Sankhya tem um princípio assim, que Brahman é Deus. E Brahman ele vai se manifestar em dois princípios. Um princípio mais sutil, um princípio mais espiritual, que é Purusha. E Purusha se manifesta e se faz presente em outro princípio, que é Prakriti. Isso seria a mesma coisa que eu quero fazer um objeto. Eu vou fazer um vaso de barro. Mas antes de fazer esse vaso de barro, eu vou pensar sobre ele. Depois que eu penso sobre ele, eu realizo esse vaso. Então, assim também se dá, esse é um paralelo sobre Purusha e Prakriti. Então, Purusha é a ideação e Prakriti é a realização. Quando esses dois princípios se encontram, há a criação da consciência cósmica. E essa consciência cósmica, que é Mahat, ela vai se manifestar e vai se pulverizar em diversas consciências, em consciências individuais que são a Ahankara, que é o ego. Seria assim, uma grande consciência que se pulveriza em muitas outras pequenas consciências
que nós damos o nome de arrancara. Esse arrancara, ele vai se manifestar também através de movimentos mais fortes, movimentos sutis, equilibrados e um movimento mais parado. Aqui nós chamamos de rajas, um movimento mais forte, chamamos de sátua, um movimento equilibrado, e chamamos de tamas, um movimento sutil. Então, um movimento mais parado, mais inerte. Bem, a partir de tamas, desse movimento mais inerte, se dá a produção desses 5 elementos, começando do mais sutil, que é o éter, vindo o ar, a água, o fogo, a água e a terra. Esses 5 elementos, eles vão formar a matéria desse universo. Esses 5 elementos formam as estrelas, formam os animais, formam os vegetais, os minerais, os seres humanos, e eles estão presentes desde o macrocosmo ao microcosmo. Bem, esses movimentos, eles têm no nosso corpo certos espaços, como o nosso ouvido, o som é a manifestação do éter. O nosso paladar é a manifestação da água. O nosso tato é a manifestação do ar. O nosso olfato é a manifestação da terra. Então, esses elementos, eles encontram em nosso corpo canais para a sua manifestação. Então, a manifestação do éter é o som. Bem, esse éter original, ele se deu quando essa consciência maior, ela precisava se manifestar. E esse éter é um espaço vazio. Só que esse espaço vazio, ele não é um espaço inerte, ele é um espaço rico em produção. Ele é um espaço onde a criação está latente. Daí, esse espaço, ele, como um espaço cósmico, ele foi a manifestação da criação do universo. Esse espaço, ele está presente em tudo. Nós conversamos aqui sobre o ar, o fogo, a água e a terra. Só que permeando esses elementos, nós temos espaços. E hoje a física, ela coloca que nós somos 99% de espaço e 1% de matéria. Bem, se nós somos esse espaço todo, nós somos um campo rico de possibilidade para a manifestação criativa de Deus. E aí entra, nesse momento, uma coisa muito especial. Nós temos, e eu confesso para vocês agora, uma dificuldade muito grande de lidar com o espaço vazio. Quando eu estava pensando em fazer esse programa hoje, eu fiquei contando o tempo como eu poderia entulhar coisas para que o tempo, para que desse certo e não houvesse um vazio. Esse vazio, ele é o grande espaço de possibilidade que nós temos, que é o espaço da criação. E esse espaço da criação,
ele só vai dar quando nós abrirmos espaços em nossa vida. Então, a partir de agora, eu vou também conversar sobre algumas tradições que têm esse conhecimento. Eu tive uma experiência em Bali, na Indonésia. Em Bali, claro que eu não visitei toda a Indonésia, mas eu passei um tempo em Bali. E uma das coisas mais simbólicas, além de outros símbolos, porque assim como a Índia é extremamente simbólica, Bali talvez seja mais. E uma das coisas mais interessantes foi o dia do nada. O dia do nada acontece assim. Nesse dia, todas as pessoas têm que ficar em suas casas. Elas ficam em suas casas, elas não podem acender luzes, elas não saem à rua, nenhum carro sai à rua e toda a população de Bali fica dentro de casa. E depois que a pessoa que passa esse dia, e isso é muito respeitado, mesmo porque nessas sociedades as tradições espirituais, o processo devocional é muito intenso. Aí depois disso começa um novo ano. E isso também acontecia nas tradições dos povos maias, até hoje. Eu acho que nos maias é no dia 24 de julho, não me lembro bem. Também não me lembro bem o dia que é lá em Bali. Mas na tradição maia também acontecia isso. A mudança de um ano para outro acontecia no momento em que tudo parava e ali aquele tempo não era contado. Toda a população parava, tudo silenciava e depois começava um ano novo. Então isso vem muito a calhar com isso que nós estamos conversando agora. Esse espaço aberto de criação, ele faz com que recebamos intuições e nos conectemos com essa consciência cósmica que ainda há pouco eu falei. Porque quando Purusha e Prakriti se encontram, dão origem a Mahat. Mahat é a grande consciência. Consciência é essa que nós conversamos sempre. Nós estamos sempre falando sobre ela. Eu me ligo à consciência cósmica, vamos invocar essa consciência infinita. Dentro de nós já existe essa verdade. E algumas outras tradições, e aí tradições até terapêuticas, também usam esse espaço como cura. Essa experiência, não sei se eu já partilhei com vocês em outras lives, foi a minha experiência no sul da Índia. Eu estava em Kerala, no sul da Índia, para fazer um tratamento ayurvédico. E eu sempre tive vontade de ir para uma clínica onde só fossem os indianos, uma coisa da casa. E aí eu fui encaminhada, na época o Dada Sidez foi comigo e nós achamos uma clínica para indianos. Há 2 anos atrás é que tinha aparecido uma ocidental e aí apareceu eu lá. Daí, como a clínica era para indianos, não tinha muita preocupação em agradar ninguém. E aí eu fui examinada, examinou meu pulso, todos aqueles diagnósticos ayurvédicos, e o médico disse para mim que eu deveria ficar internada na clínica por 15 dias. Claro que eu não estava doente, mas eu sempre gosto de me refazer de tempo em tempo, principalmente quando eu vou à Índia. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei 15 dias deitada. Claro que eu ia ao banheiro, caminhava no meu quarto e ia fazer as terapias.
que era um corredor mínimo. Mas nem no corredor o médico recomendava que eu andasse. Eu deveria ficar 15 dias parada. É claro que meu filho me mandava alguns livros, na época essa comunicação era um pouco incipiente, mas já havia essa possibilidade. As meninas da clínica, elas falavam em malaião, não falavam inglês, eu só via o médico uma vez na semana, e isso também facilitou muito o silêncio. E aí os primeiros dias foram dias insuportáveis, foram dias surtantes. Depois do 6º, 7º dia, a mente começou a se acalmar, eu comecei a ter prazer em ser, já não tinha mais essa compulsão de ler, eu tinha prazer em estar na presença. E no 15º dia, posso confessar para vocês que eu tive a oportunidade de viver o Nirvana aqui na Terra, de tanta alegria e de tanto prazer. E aí, quando eu voltei, eu fiquei assim, se eu quero estabelecer para mim uma clínica de Ayurveda aqui, eu não sei se eu vou ganhar algum dinheiro com essa possibilidade, porque isso é o que nós precisamos, isso é o que eu preciso, espaço. Esse ano aconteceu algo assim muito interessante. Quando veio a pandemia, naqueles primeiros dias aqui em Araruama, as ruas pararam, os guardas vigiavam as pessoas que estavam na rua e pediam que fosse para casa, e nós vivemos alguns dias de silêncio, não um silêncio total, mas foi interessante que dentro desse silêncio, claro, com muita ansiedade, os meios de comunicação foram nos entulhando. Eu me senti entulhada de programas, de cursos, de lives, de muitas e muitas coisas foram entulhando a minha vida. E aí eu senti que naquele momento, aquela possibilidade que eu estava tendo, ela foi embora. E agora muito mais ainda. Porque esse espaço do nada é algo muito difícil para mim. E eu acredito que para todos nós. E eu tenho outras experiências bem interessantes que eu quero partilhar também. Há muitos anos atrás eu fui participar de um workshop com Cacá Verá. Cacá Verá é uma pessoa que trabalha muito com as tradições indígenas aqui no Brasil. Ele é muito famoso, dá aula em muitos lugares, e eu fui participar de um workshop com ele. Eu saí daqui numa sexta-feira à noite e chegando lá à noite, claro, a recepção. E o que aconteceu? O dia amanheceu e nada aconteceu. Cacá ficava sentado na varanda olhando o mar. As minhas amigas, as pessoas que estavam lá, elas começaram a entrar num estresse absurdo. Umas queriam dinheiro de volta, outras foram embora. Umas, toda hora, alguém perguntava assim: Cacá, o que vai acontecer? Qual é o programa que tem? E Cacá não falava nada. E aí o dia inteiro passou. Imagina um workshop de final de semana, onde o dia inteiro não aconteceu nada. Aí quando chegou lá para 8 horas da noite de sábado, Cacá fez uma fogueira e reuniu as pessoas. Aí ele disse assim: agora eu já posso começar. As mentes já estão mais calmas. E aí fez vários rituais a noite inteira. No dia seguinte nós fomos para uma reserva que tem lá perto de Cabo Frio. Passamos o dia lá e foi uma coisa maravilhosa. E isso foi uma vivência do vazio. A outra vivência do vazio
que eu vivi, que eu experimentei, foi lá em Santa Teresa, num mosteiro budista. Eu vi um programa, eu não morava ainda em Araruama, mas como eu estava estudando no Rio, eu vi um programa que haveria um programa com um monge budista anti-estresse. E é claro que no estresse eu me incluo nele sempre. Eu fui ávida, porque eu sempre estou ávida por conhecimento. Eu estou sempre ávida por entulhamento mental. Isso é a minha sombra. Aí eu fui para lá e o monge não fez nada. Ele só sentou. Passou 1 hora, 1h30. Depois de 1h30, ele pediu que nós nos deitássemos, colocássemos a mão no abdômen e fizesse respiração abdominal. E acabou. Agora imagina alguém que vai para workshops, para palestras, para curso, que paga um valor e não faz nada, só respira. E no final ele completou assim: a única coisa nessa vida que vocês precisam é respirar. Isso ficou muito forte dentro de mim. E dentro dessa respiração, eu dentro de Ananda Marga, na filosofia de Ananda Marga, eu aprendi algo muito especial. Por quê? É claro que eu sempre quero mais, eu sempre quero aprender mais, eu sempre quero mostrar para as pessoas que eu sei essas e essas e essas respirações. E Baba nos deixou apenas essa respiração, onde você inspira, guarda o ar, exala, fica um tempo no vazio e volta a inspirar. Baba nos deixou esta respiração. É claro que com as iniciações, com uma melhoria do nosso mundo interno, com a sutilização do nosso alimento, com a sutilização da nossa mente, nós vamos alcançando outras respirações. Mas que isso só deve acontecer quando nós tivermos uma estabilidade interna que permita isso. Então eu quero assim, imagina, você inspira, para, você exala e para. E o que isso promove? Isso promove a ativação dos nossos centros energéticos. E essa ativação dos nossos centros energéticos, através de uma retenção de oxigênio, nós fazemos com que a nossa mente ela saia da nossa mente mais baixa, que é a mente de resolução de problemas, para uma mente mais elevada, uma mente que possa alcançar aquele trato inicial, que é Mahat, a consciência cósmica. Então, o que eu proponho nessa live hoje é que a gente possa abrir espaços na nossa vida. E quando eu estava preparando, eu vi o quanto a minha casa está entulhada. E eu tive na internet, pelo Facebook, eu acompanhei 2 moças em experiências muito interessantes. Uma foi uma moça da Argentina, que se apresentou no Festival de Hawa,
do mês passado e do outro mês, que é um festival que tem de artes, que é promovido por Glauber aqui no Brasil e por Ramon Sosa na Argentina. E aí essa moça tem dentro da casa dela um espaço vazio. Aí eu achei aquilo tão interessante, onde ela manifesta a arte da dança. E mais interessante ainda, eu vi uma moça em Cabo Frio, que ela criou um espaço livre na casa dela. E de vez em quando ela publica alguma coisa, ela dança, ela fala poesias, ela prosa e a filha pinta. E eu até convidei essa moça para participar dessa live, mas ela estava ocupada e aí ela não pôde participar. E foram 2 eventos muito marcantes. E o outro evento, que foi um evento mais antigo, que também foi muito simbólico para mim. A Clarice Ester Piccola, ela é muito famosa no Brasil porque ela escreveu um livro muito lido por mulheres e todo mundo, né? Chamado Mulheres que Correm com os Lobos. E esse livro é motivo assim, de leituras coletivas, mas a Clarice ela escreve também outros livros. Só que os outros livros dela são numa dimensão mais espiritual. E ela escreveu um livro chamado O Jardineiro que Tinha Fé. E nesse livro tem uma experiência incrível. Ela foi morar numa cidade de interior nos Estados Unidos e lá ela tinha um terreno. E ela resolveu limpar esse terreno. E era um terreno bem grande. E ela limpou o terreno. E aí, nesse terreno, os vizinhos passavam e perguntavam assim: você vai fazer uma horta? E ela nada respondia. Ela dizia assim: talvez. Aí, outro chegava e perguntava assim: você vai fazer um jardim? Talvez. E esse espaço ela deixou para a manifestação da terra. E aí, as sementes que estavam na terra, as sementes que vinham com os pássaros, ocuparam esse espaço vazio. E assim também é dentro de nós. Quando a gente limpa a terra através da nossa respiração, através da nossa alimentação, faz com que nossos pensamentos fiquem mais elevados e a nossa terra vai sendo germinada por sementes que vêm de outras dimensões. E eu quero também nesse programa de hoje, agora, apresentar para vocês alguns momentos assim que eu acho muito interessante. Tem uma pessoa aqui em Araruama, o Mauro, que ele tem um espaço de criação. Claro que é um comércio, mas é um comércio que é um espaço de criação. Ele tem a loja, ele tem uma doceria, ele tem um espaço de criação. E esse espaço de criação é muito interessante porque ele vai abrindo e vai criando, vai abrindo e vai criando. E é preciso ver, eu que convivo diariamente, quase semanalmente com ele, o ponto de felicidade que aquele comércio traz para ele. E eu gostaria que ele falasse um pouco como se dá esse espaço criativo na vida dele. Gostaria que o Mauro falasse sobre isso. Logo a seguir, nesse mesmo espaço, porque eles estão juntos, eu vou trazer a Ana Emília. Ana Emília é uma aluna de yoga, onde ela vai falar como o yoga pode ser esse espaço de criação. Vamos lá, convidar. Mauro. Eu estou esperando o Mauro.
Ele pode solicitar também, Rafael. Eu gostaria que o Mauro solicitasse a entrada, porque nós não estamos conseguindo aqui. Bem, é claro que nós estamos num espaço vazio. E nesse espaço vazio, eu estou tendo um pouco de ansiedade. É o que eu sinto. Porque as pessoas estão do outro lado e elas estão esperando alguma coisa. E eu estou aguardando a entrada do Mauro. O Mauro pode solicitar de onde ele estiver. Bem, nós não estamos conseguindo. Se o Mauro estiver aí, me assistindo, ele pode fazer essa solicitação através do canal dele aí. Tá aparecendo. Agora acho que apareceu. Não. Ah, É. esse é o Mauro, namastê. Oi, Firmiana. Bem-vindo. Tudo bem? Dá uma ajeitada aqui no cabelo. Falando aqui com o público a dificuldade que eu tenho com os vazios. O vazio cria dentro de mim ansiedade. E aí, esperar para você, eu estava experimentando isso. Isso também faz parte dessa vivência que eu estou fazendo aqui, que é como que eu me relaciono com os espaços. Porque os espaços são os espaços de criação. Eu gostaria que você falasse um pouco quem é você, qual é o seu trabalho. Oi, boa noite, Firmina. Eu Boa sou o noite. Mauro Malto, proprietário da doceria Malto Maia e da loja Malto Maia. Na questão que você falou do espaço, né? Nós temos uma doceria e uma loja que nós criamos um espaço, logicamente, como você falou, é comércio, mas é um comércio onde a gente faz a coisa com prazer para receber as pessoas, né? E aí a gente tem esse tipo de trabalho e algumas coisas são criações nossas. Na doceria, praticamente tudo é criação nossa. E eu gostaria, como é o seu espaço de criação? Eu tenho um ateliê, né, onde a gente produz as peças para a loja, e nós temos a parte da cozinha, que já é com o Cláudio, que cria os produtos, né, os doces, as comidas para a doceria. No meu espaço de ateliê, eu tenho um espaço bem grande, que é um ateliê de pintura, um ateliê a gente faz marcenaria e também costura. E aí esse espaço, ele tem que estar muito organizado. Eu não posso estar com ele entulhado, como você falou. Se ele estiver entulhado, isso interfere na minha criação. Eu tenho que organizar esse espaço, as minhas coisas têm que ser todas organizadas, para daí eu conseguir criar alguma coisa. E daí essa criação ela vem quando eu concluo a criação, isso dá um prazer imenso pela criação e por ter organizado aquilo tudo, porque depois vira uma bagunça novamente. E eu tenho que reorganizar esse espaço para eu poder trabalhar.
Bem, Mauro, o que que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo que essa condição de criar é uma condição de conexão maior. E essa condição de criar, ela só vai se dar quando a gente abre espaços na nossa vida para isso. Tanto espaços físicos como espaços psíquicos internos. Então, eu gostaria que também você falasse do seu sentimento nesse espaço de Quando qualquer coisa que a gente faça, tanto na criação de um objeto, como na criação de um espaço para atender as pessoas, quando isso está concluído, isso dá um prazer enorme. Você tem um prazer na hora da produção, né, ou na hora da arrumação, e você tem um prazer maior ainda quando aquilo está concluído, né? E, consequentemente, o que vem depois, se falando de comércio, ou a venda, ou o dinheiro que você vai ganhar com aquilo, esse dinheiro vem com muita alegria, porque foi uma coisa criada com carinho. A gente coloca nesse trabalho nosso de criação, a gente coloca o carinho, o prazer de fazer. Isso é muito importante. E para isso a gente tem que estar com isso tudo muito organizado. Como eu falei no início, eu tenho que me organizar, organizar toda a minha bagunça para depois eu criar alguma coisa e ter prazer no que eu criei. E o prazer, inclusive, de negociar aquilo que eu criei. E é isso que hoje nós brigamos muito dentro da sociedade que nós estamos vivendo, onde essa produção ela está sendo acabada, porque tudo vem pronto, desde a confecção do alimento, confecção da roupa, a confecção dos objetos da casa. Então nós estamos perdendo espaços nessa vida, que é espaço do viver. Mauro, eu agradeço de coração a você e gostaria de ouvir a Ana Emília. Será que ela está aí ou está em casa? Tá aqui comigo. Um minuto, boa noite, Ana tudo de Emília. bom. Só Boa responde noite, agora. Ana Emília. Ana Oi, boa Emília noite, boa noite. é nossa Firmina, boa madrinha. noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Ana Emília, eu sou professora de literatura, estou aposentada e trabalhei 21 anos dando aula de literatura, uma coisa que me deu sempre muito prazer. Fiz há 20 anos atrás 8 anos de yoga, com uma pessoa também muito importante. Depois eu vinha fazer yoga com outras pessoas, mas nunca consegui me linkar a essas pessoas e aquilo que elas estavam dizendo e praticando. E a Firmina foi um achado, né? A Firmina foi um achado através do Fabrício, que já havia me convidado para ir ao estúdio dela, e depois ao Mauro, que já estava praticando com ela. E é uma coisa muito importante que quando a gente fala essa questão do espaço, né, da qual a gente está tratando aí, a yoga nos possibilita encontrar esse espaço, né? Aquele espaço da sutileza. Quando eu faço yoga, normalmente eu faço os meus asanas depois que eu vejo o que é para fazer, eu faço com os olhos fechados. E o fechar os olhos, para mim, naquele momento, naquele espaço, o espaço físico, né? Que é um espaço preparado para isso, né? O espaço da Firmina, o Ayun, e ali, naquele espaço, eu consigo me voltar para dentro, quando fecho os olhos, me desligar e me conectar com o Ah, meu que espaço lindo, interno, né? que O lindo. espaço da minha emoção. E isso não é uma coisa muito fácil. Eu aprendi isso um pouco, eu tive contato com isso, que é uma coisa que as pessoas que não estão nesse universo não têm esse contato. Eu tive contato com leitura. Eu sempre gostei muito de ler. E a leitura, para mim, sempre foi uma entrega. Foi um momento de relaxamento, um momento de desligamento do mundo. Né? Leitura e cinema. E depois que eu fiz yoga, eu comecei a ler diferente. Né? E essa diferença foi realmente
me despir de tudo aquilo que o mundo nos traz de contaminação, né? Dos discursos, das falas, das fotografias, dos apelos, dos outdoors. Me despir de tudo isso e ficar somente naquele canal, né? No caso do canal da narrativa, da leitura, no caso da narrativa do cinema. E no momento de yoga ou nos momentos que eu estou em casa sozinha e que eu desejo que isso aconteça, eu fecho os olhos, espero um pouco e vou pouco a pouco me despindo de todas as histórias que eu já vivi, que eu já li, que eu já percebi, com as quais eu já me contaminei. Aos pouquinhos eu vou me despindo de tudo isso e vou entrando no meu espaço, né, Ai, em contato comigo mesma. E isso eu devo a essas pessoas, né, que nos conduzem a isso, né? É o nosso canal, né? A Firmina é um canal e que nos possibilita, que vai nos levando, né, através da sua fala, através de sua experiência, através de sua vivência, vai nos conduzindo a esse retorno e a essa possibilidade de viagem interior. Muito obrigada, Firmina. obrigada a você, Ana. Obrigada ao Mauro. E aí, daí desse yoga, nós vamos entrar no nosso espaço. Quando, quando eu quando eu comecei a dar aula de yoga, eu tinha muita vontade de ter um nome especial. E eu não sabia que nome que ia dar. Vinham muitos nomes indianos e até que eu fui conversar com o professor Ipau, meu professor de yoga, e enquanto esperava, um livro caiu no chão. Reparem nisso. Enquanto eu esperava, sentada, um livro caiu no chão e uma página se abriu. E essa página que se abriu contava a história dos povos mapuches dos Andes chilenos, onde eles, reparem que os mapuches, isso é uma outra história, os mapuches, a única tradição, diferente dos maias, dos incas, dos astecas, a única tradição dos mapuches é a tradição espiritual. E eles se referiam ao amor com Ayum, o amor universal, onde eles diziam que é uma forma de iluminação solar, um amanhecer para o espírito. Então agora, e aí eu botei esse nome, espaço, espaço Ayum, um espaço de construção do amor. E agora eu vou partilhar com vocês esse espaço, espaço Ayum. Vem comigo. Olhem toda essa sala que foi criada. Uma sala, um grande espaço vazio. E nesse espaço vazio vem todas as manifestações que são necessárias para a nossa reconstrução e a nossa conexão. E agora vocês vão ouvir um hino ao Ayum. E eu peço a Glauber para tocar esse hino. Glauber pode também solicitar.
Olá, Namaskar. Seja bem-vindo, Cláudia, o meu filho de alma, meu genro, casado com a minha filha Ludmila, Namaskar. a minha filha Ludmila, que também tem seus locais de criação, a minha netinha Narayane, e todos nós somos. Vamos lá, então. Ouvir. Voltamos, nós estamos colocando o vídeo. Cláudio disse para tocar, porque Rafael não está. Pode ser que ele ache. Então tá aqui bom, hein? Eu não estou ouvindo. Você pode ir. Posso ir? Eu não... Pode cantar. Oh my, you, oh my, you, oh my. 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 Lá dos Andes vem e passa por acá. A aurora araras vendo seu nome a brilhar. Num tempo ali embaixo, nas águas lá do Ganges, nas ruas desse instante, eu hei de te chamar. Aiô, tudo é amor, aiô, tão claro e multicor, aiô, um abraço deste mar, aiô, a cauda da baleia, aiô. Oh my, oh my, oh my. Lá de antes vem e passa por acá. Carijojóis e ventos, seu nome a brilhar. Nas danças lá da Grécia, moringas nos quintais. Nas roças desse instante, eu hei de te chamar. Ai, oh. Tudo é amor, aiô, tão claro e multicor, aiô, num barco neste mar, aiô, gaivotas me levando, aiô. Oh my, oh my, oh my. Tudo é amor, aiô, as asas desta arara, aiô, o abraço da laguna, aiô, o bico desta garça, aiô. Oh my, oh my, oh my. 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 Namaskar.
Namaskar. E agora eu vou descer aqui para a maior de todas as possibilidades nessa vida de acessar a consciência, que é a consciência cósmica ao grande Mahat, criado por Purusha e Prakriti. Nós vamos pensar que todos os dias da nossa vida nós temos portas e janelas que se abrem para a nossa evolução, sentido maior da nossa existência. Meditar não é relaxar. Relaxar, nós ouvimos e entendemos. Meditar é esvaziar. É uma coisa que permite a harmonia do nosso sistema interno e, consequentemente, a melhoria do sistema externo. Meditação é como você cuidar de um copo. Se o copo tem gordura, se o copo está sujo, fica muito difícil ver claramente o conteúdo. É como as ondas da água do mar, que na superfície é turbulenta, mas na profundidade é puro silêncio e paz. Assim somos nós. E a grande possibilidade de acessar a esse éter universo é meditar. E aqui eu encerro esse momento com todos vocês, com toda a minha gratidão, os nossos 5 elementares. E encerro com o mantra da criação, o primeiro som irradiado no éter infinito. Que vocês possam, de onde estiverem, expressar isso. Namaskar.